Olá, sou o professor Liceu Melo. Vamos continuar com a aula de lógica. Então, na última aula nós vimos proposições, princípios fundamentais da lógica, operadores lógicos, negação, conjunção, disjunção e disjunção exclusiva. Tá? Então, nessa aula agora nós veremos condicional e bicondicional, proposições simples e compostas, hierarquia de conectivos. Condicional. Dadas as proposições P e Q, a proposição se P então Q é falsa quando P é verdadeiro e Q é falso, quando a proposição P é verdadeira e a proposição Q é falsa. E é verdadeira nos demais casos. É assim que se define a condicional. Então, ela é falsa quando P é verdadeira e Q é falsa. Na condicional, P é chamado de antecedente, que antecedente, Q consequente. Ou P é chamado de hipótese e Q é chamado de tese. Aqui a tabela verdade, podemos observar que ela é definida de forma que a única possibilidade de valor lógico falso para condicional é hipótese verdadeira e tese falsa. Então, hipótese verdadeira e tese falsa, nós temos que a condicional é falsa. Nos demais casos, a condicional é verdadeira, ou seja, P e Q verdadeiros, P falso e Q verdadeiro, F é o P falso e Q também falso. Tá? A gente viu aqui por essas duas últimas linhas que na condicional, toda vez que a hipótese é falsa, aqui nesses dois casos a hipótese é falsa, o resultado é verdadeiro. Podemos usar a teoria dos conjuntos para tentar entender melhor a condicional. A condicional ela está associada à inclusão A está contido em B. O A é subconjunto de B. Tá? Tomando A subconjunto de B, se X pertence a A, então X pertence a B. Pode tomar como um exemplo assim, mais intuitivo, aqui, tomando o conjunto A, conjunto dos baianos, e B aqui, conjunto dos brasileiros, né? Todo baiano é brasileiro. Se João é baiano, então João é brasileiro, tá? Então essa condicional aí é verdadeira. Ela só é falsa se tomarmos que João é baiano e a tese João não é brasileiro. Dizer que é falso que João é brasileiro, é coisa que João não é brasileiro, seria a tese, seria negar essa tese aqui. Essa seria a possibilidade, a combinação onde essa condicional é falsa. Tá? Então, dessa forma é que a gente define a condicional em função dessa combinação aqui, a única combinação que dá falsa. Tá? Observações. Na condicional, se P então Q, podemos dizer P implica Q, também P é condição suficiente, P é condição suficiente para Q, ou então Q é condição necessária para P. Então, essas formas que a gente pode ler uma condicional. Toda condicional ela pode ser associada à sua recíproca, à sua inversa ou à sua contrapositiva. Então, a gente vai tomar uma condicional, se P então Q, a sua recíproca vai ser se Q então P. O Q implica P. Q implica P. A sua inversa vai ser não P e implica não Q. E a sua contrapositiva é não Q implica não P. Vamos ver um exemplo aqui?
Vamos tomar condicional. Se x é um número racional, então x é um número real. Então, a gente vai tomar x é um número racional como a hipótese e x é um número real como a tese. Aqui seria P e aqui Q. Primeiro, vamos tomar a recíproca. A recíproca seria o quê? Se x é um número real, então x é um número racional. Aí, dessa forma, a gente tem o Q implicando P. A sua inversa, se x não é um número racional, então x não é um número real. O que a gente tem aqui? Não P implica não Q. Então, não P é a negação de P. Se P é x é um número racional, a negação de P é x não é um número racional. Implica não Q. Se Q, x é um número real, então não Q, x não é um número real. Essa é a inversa. E a sua contrapositiva é, se x não é um número real, então x não é um número racional. Que é a mesma coisa que de não Q implica não P. Não Q, se o que é x é um número real, a gente tem que a negação é x não é um número real. Então, se x não é um número real, então não P. O P é x é um número racional e a negação disso é x não é um número racional. Então, aqui a gente compõe a contrapositiva. Bom, vamos ver agora a bicondicional. O que é bicondicional? Dadas as proposições P e Q, a bicondicional P, se somente se Q, é verdadeira quando P e Q tiverem o mesmo valor lógico. E é falsa nos demais casos. Vamos ver isso aqui na tabela verdade. Aqui, ó. Tá vendo? A gente tem que a bicondicional só é verdadeira aqui na primeira e na última linha. O que acontece na primeira linha aqui? P e Q tem valores lógicos iguais. Verdadeiro, verdadeiro. Então aqui a bicondicional é verdadeira. E na última linha, os valores lógicos também são iguais. Aqui falso com falso são valores lógicos iguais. Então a bicondicional vai ser verdadeira. Então a bicondicional olha os valores lógicos, se eles forem iguais, ele retorna como verdadeiro. Se os valores lógicos são diferentes, que verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, então a bicondicional é falsa. Tá? Então essa é a tabela verdade da bicondicional. A bicondicional pode ser lida como P é condição necessária e suficiente para Q. Ou então, Q é condição necessária e suficiente para P. Vamos ver aqui agora definições. Proposições simples e proposições compostas. Tá? O que são proposições simples? São aquelas que não contêm nenhuma outra como parte integrante de si mesma. As proposições simples são indicadas por letras minúsculas, como P, Q, R, S e T, que são as proposições que a gente tem visto até então. As proposições compostas são aquelas formadas pela combinação de proposições simples. As proposições compostas serão denotadas por letras maiúsculas, aqui com P, Q, R, S, T, só que maiúsculos. Bom, com esses exemplos vai ficar bastante claro isso aqui, né? Dadas as proposições simples, vamos ver como é que são aqui. Ó. Pedro vai ao teatro e Maria vai à praia, tá? Temos aqui duas proposições simples, proposição P, proposição Q. Então, com isso aí a gente pode ter as proposições compostas, que vai ser a combinação das proposições P e Q. Jorge vai ao teatro e Maria vai à praia. Tá? A gente tem aqui uma conjunção. A gente pode formar uma disjunção também. Jorge vai ao teatro ou Maria vai à praia. Tá? A gente pode formar uma disjunção exclusiva. Ou Jorge vai ao teatro ou Maria vai à praia. Podemos formar uma conjunção. Se Jorge vai ao teatro, então Maria vai à praia. Uma bicondicional. Jorge vai ao teatro, se somente se Maria vai à praia.
Ou então, se Jorge vai ao teatro, então Maria não vai à praia. Tá? A gente tem uma condicional aqui já com uma negação. Hierarquia dos conectivos. Em proposições compostas, é importante saber em que ordem realizar as operações lógicas. Daí, precisamos saber se uma operação tem prioridade sobre a outra. Então, a gente vai fazer vai colocar esses conectivos em uma ordem que a gente está chamando de hierarquia. Tá? A ordem apresentada a seguir mostra a hierarquia dos operadores lógicos, começando do mais fraco para o mais forte. Então vamos ver aqui a hierarquia dos conectivos. Primeiro é a negação. E em segundo lugar, no mesmo nível, estão conjunção, disjunção exclusiva. Então quando você se depara com uma dessas aí, você vai fazer a primeira que você encontrar quando você lê da esquerda para a direita. Então, se da esquerda para a direita a primeira que aparecer for a disjunção exclusiva, você faz primeiro a disjunção exclusiva e depois as outras, tá? Se da esquerda para a direita aparece a conjunção, você faz primeiro a conjunção e assim por diante. Depois vem a condicional e, por último, a bicondicional. As três operações, né, que, como eu falei aqui, dessa segunda linha, estão no mesmo nível de prioridade. Vamos ver um exemplo aqui? Aqui, ó. Vamos pegar essa expressão aqui. Dada a expressão aqui P e não Q, se somente se Q, ou S, então Q, então T. Como a gente pode notar, essa expressão ela não vem com demarcações de prioridade, né? As demarcações de prioridade são dadas através de parênteses, colchetes ou até chaves, tá? E elas designam a ordem que deve ser obedecida na realização das operações. Nesse caso, nós não temos nenhuma demarcação de prioridade. Então, quando não tem demarcação de prioridade, a gente segue aquela regra de hierarquia, né? Então, primeiro a gente faz a negação. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a negação. Depois, lendo da esquerda para a direita, o que vai aparecer aqui primeiro é a conjunção. Então, a gente faz essa conjunção aqui primeiro, tá vendo? E aí, depois da conjunção, o que vai aparecer? O que vai aparecer aqui tem a bicondicional, mas a gente não faz ainda a bicondicional, porque antes dela a gente deve fazer a disjunção. A gente vai fazer essa disjunção. E antes da bicondicional também a gente tem que fazer a conjunção, ou a condicional, aliás, tá? Então, primeiro a negação, depois a conjunção, depois a disjunção, depois a condicional e, por último, a bicondicional. Como é que fica isso aí? A expressão, então, é reescrita dessa forma que eu falei, tá vendo? Então, primeiro aqui a gente faz a negação, depois faz a conjunção, depois disso vem a disjunção, depois a condicional e, por último, a bicondicional. Então, dessa forma aí, a gente organiza e a gente tem uma ideia de como fazer as operações, tá? Então, essas operações aí, para serem realizadas, a gente precisa de organizar as proposições em uma tabela, certo? Em uma tabela chamada de tabela verdade, tá bom? Então, no próximo vídeo, nós vamos aprender a realizar operações nesse nível de complexidade. A gente vai pegar essas operações, essas proposições compostas e aprender a organizá-las em tabelas verdade, ok? Então, a gente fica por aqui. Muito obrigado e até a próxima.